Martinha, tu me escuta? Escuto, estou te escutando. Ok. Lua, tá me escutando? Tá bem baixinho. Pessoal, quem tiver com o vídeo aberto, se puder dar um sinal de ok, se está escutando aí o que eu estou falando. Beleza? Ok. Obrigada, gente. Bom, nós vamos iniciar. Eu acho que é problema do seu áudio, Lua, porque o pessoal aqui está todo escutando. Não sei se você, de repente, tem um fone de ouvido aí, talvez facilite. Enquanto isso, eu vou começando. E aí, conforme for a Martinha também já... Vou colocar um fone de ouvido. De repente ajuda, Rapidinho. Teste de áudio, Lua, escuta. Teste de áudio, teste de áudio. Obrigada, Edmene. Tá me ouvindo, Lua? Melhorou agora melhorou. Então tá bom. Pessoal, para quem não me conhece, me chamo Alessandra, sou aqui de São Paulo, junto com a Martinha, que logo já vai estar entrando em contato com vocês. A gente fundou esse programa, que é o programa Próximo Passo, no início da pandemia, onde a gente vem atuando sobre 3 pilares, que são os pilares de atividade física, que a gente chama de Move Corpinho, os pilares de saúde e equilíbrio, onde a gente está trazendo convidados para contribuir com diversos temas, aí, desde coachings, nutricionistas, terapeutas, todas as áreas da saúde aí para estar contribuindo aí com tudo que a gente pode ter com saúde, com equilíbrio emocional, com novos conhecimentos, vem agregando, e um espaço de vivência compartilhada, que é um espaço de network, onde a gente traz temas diversos também, e o pessoal vem contribuindo aí para agregar no nosso conhecimento, no nosso dia a dia. E hoje nós estamos aqui com o Lua, que eu vou dispensar as apresentações, vou deixar para a Martinha oficializar essa apresentação, que é o nosso querido José Pereira aí, que eu sei que o cara arrebenta aí na Bahia. É o Salva-Vidas número 1 aí, de onde eu estou sabendo. O cara é massa, assim, demais. Vai trazer uma coisa muito interessante para a gente, um tema muito importante, de suma importância, que vale muito a pena aí para todo mundo estar aprendendo um pouquinho mais, porque a gente, né, agora vai vir o verão, mesmo com essa pandemia, a gente sabe que muita gente acaba viajando, pessoas têm sítio, piscina, então é bom a gente sempre estar atento e estar bem orientado, e ninguém melhor do que o Lua para fazer isso, dando algumas diretrizes aí para todos nós. Para quem quiser perguntar, gente, a gente vai fazer da seguinte forma: nós vamos abrir para o Lua falar, ele vai falando um primeiro tema, a partir do momento que ele fala, se alguém quiser perguntar, vocês poderão estar sinalizando com a mãozinha levantada ou me chamando no chat. Só vou pedir um pouquinho de paciência no momento em que a gente estiver compartilhando a tela, porque o que acontece? Nem sempre a gente consegue ver todo mundo na sala, e hoje a sala está com mais de 24 pessoas e está chegando gente, então a gente vai atingir aí uma média de umas 40 pessoas aí essa noite. Então, às vezes, a gente está compartilhando a tela, a gente não vê todo mundo ao mesmo tempo. Mas não tem problema. Se precisar fazer alguma pergunta, de repente pode abrir o microfone, faça a pergunta e depois feche o microfone, por favor. Porque o Zoom ele é muito sensível, então ele capta qualquer barulho, qualquer respiração. Por isso a gente pede para manter os microfones fechados nesse primeiro momento, ok? E depois que o Lua também estiver falando, a gente vai abrir depois para mais interações, para mais dúvidas. Vai ser um tema bem bacana. Então, para não me alongar mais, Lua, só tenho a gratidão por ti, por você se disponibilizar e escolher estar com a gente, por você estar vindo contribuir. Gratidão imensa por aceitar nosso convite e trazer um tema de suma importância aí, que salva muitas vidas e que vai ajudar muita gente a ter um novo olhar quando estiver por aí
com as crianças, com idosos, ou consigo mesmo no mar, ou numa piscina, ou em algum lugar que requer um olhar diferente aí e cuidados maiores, porque o que a gente tem de mais importante hoje é a nossa vida, né? Então, Martinha, com você, faça as apresentações oficiais e vamos aproveitar essa noite com esse tema aí maravilhoso do Lua. Boa noite para todos. Muito obrigada. E olha, para falar desse homem, a gente tem que até que encher um pouco a boca, ó. Vou encher um pouco a boca aqui, porque o Lua, além de ser um tremendo profissional, é um cara super do bem. Obrigada, Lua, por você estar aqui, disponibilizou o seu tempo, e é de suma importância você passar isso para a gente, né? Porque você é um cara que tem muito conhecimento e não pode deixar aí guardado tudo isso aí na caixinha. Obrigada mesmo, Lua, por tudo aí e por você ter aceitado o nosso convite. Vamos lá, eu não tenho nada muito o que falar, não, que a noite é dele hoje. E vai aí, meu compadre. Obrigado aí pela sua... por tudo, pelo seu... por tudo que você está fazendo aí. Obrigadão mesmo. A palavra é sua, querido. Gente, boa noite. Meu nome é José Luiz, sou conhecido como Lua, ou Pereira, né? Meu nome é José Luiz de Souza Pereira. Trabalho no grupamento do Salvamar há mais de 25 anos. Eu sou da época de 89, mas eu fiz o concurso em 95, na qual eu estou na ativa até hoje. Sou muito grato pela essa instituição, na qual eu tive o privilégio, tenho o privilégio de aprender muitas coisinhas bacanas sobre a natureza, em especial o mar. Nosso tema, eu simplifiquei bastante. Eu quero que vocês que estão aí do outro lado assistindo, nessa, vamos dizer assim, esse bate-papo, essa interação, entenda que esse assunto é mais para prevenção do que propriamente dito o salvamento aquático, certo? E fique bem claro que a gente vai ter uma interação legal de entendimento a partir do momento que você começa a compreender como vai funcionando passo a passo as dicas que eu vou passando por aqui, tá bom? E sei que tem alguns colegas profissionais que estão assistindo aí. Eu só tenho a agradecer a vocês. A Marta, como sempre, é uma figura extraordinária. Pode contar sempre comigo, o que eu puder fazer para contribuir. Alessandra, você também é nota 10. Está fazendo um trabalho muito bonito, vocês dois aí, toda a equipe envolvida. Eu aqui parabenizo, eu aqui tenho a maior gratidão de estar podendo contribuir um pouquinho da minha experiência. Minha experiência praticamente foi bem vivida em relação ao mar, né? Eu mergulho, já fiz muito mergulho, hoje eu estou mais devagarinho, normalmente eu pego meu peixe para comer. Eu surfo também, adoro surfar de longboard, pego de pranchinha, brinco de taubinha, que a gente chama aqui de taubinha, né? De flui. Faço minha natação, faço minha corrida, pesco de linha, de tudo um pouquinho. Então, assim, dentro desses anos todos, a gente vem observando que o mar ele é muito lindo, ele é maravilhoso, ele nos oferece tanta coisa bacana, tanta coisa interessante, tanta coisa para a gente aprender, mas ele também não deixa de ser perigoso. E como tudo que é muito grande, muito bonito, muito imenso, não deixa de ser perigoso. O mar não é diferente. E ao longo desse tempo também, a gente vem vivenciando dia após dia, percebendo que muita coisa vem mudando, principalmente o tipo de perigos. Os perigos são diferentes. No tempo de 20 anos atrás, a população era menor, a gente conseguia controlar melhor, a gente conseguia fazer um trabalho mais voltado para o público de determinados tipos de praia, mas hoje está tudo muito igual, praticamente.
Então, assim, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência aqui de Salvador, mas o que eu vou narrar aqui serve para qualquer lugar do mundo. A gente sabe que tem normas, que são protocolos até que a gente tem que entender que serve para qualquer lugar do país e qualquer lugar fora do país, certo? Então, eu vou começar brincando com vocês. A princípio, eu vou perguntar a vocês sobre a densidade da água. Eu queria que vocês parassem um pouquinho e pensassem, quem é mais pesada? A água salgada ou a água doce? Certo? Vão pensando aí direitinho, porque mais tarde eu vou precisar que vocês me respondam. E vocês depois, lá na frente, também vão entender o porquê. A gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado e, no momento que eu estiver explicando, eu vou pedir para que vocês prestem muita atenção em alguns desenhos que vai ser colocado aí na tela, porque eu vou fazer um passo a passo aqui muito interessante. Inclusive, eu já vou pedir a Alessandra para colocar uma imagem que já é falando sobre os perigos da água do mar, que é a corrente de retorno. Essa imagem que está colocada Só um aí, minutinho aqui. Só um minutinho, Lua, por favor. tudo bem. Pronto? Com você. Beleza, Alessandra? Valeu, obrigado. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem muito comum em várias praias do Brasil inteiro e do mundo inteiro. O que significa isso? O nome disso se chama-se corrente de retorno. Essa é uma corrente que boa parte das praias, quase todas as praias existem. Em cais também, saída de rios, mas praias normalmente intensas, até praias pequenas, existe essa corrente de retorno e ela é muito perigosa. Essa corrente de retorno, ela é uma vilã, praticamente uma vilã. 80% dos casos de afogamento acontece nessa corrente de retorno. O que é uma corrente de retorno? É uma corrente de retorno, praticamente, é uma corrente forte que vem da superfície do oceano e ela puxa essa água de fora para dentro da margem. Vocês estão vendo que tem a praia, vocês estão vendo o lado esquerdo e o lado direito. Esse lado esquerdo e lado direito, onde tem essa mancha branca, praticamente, é um banco de areia que foi causado justamente por essa água que trouxe todo esse volume de água que vem do oceano, vem parar na beira da praia. E esse retorno dessa água praticamente acontece justamente bem na beirinha. Muito bem, Lei. E essa parte da praia, essa margem da praia, na maioria das vezes as pessoas, por distração, ou por falta de conhecimento, ou não percebe, ou não dá importância, normalmente as pessoas não conseguem visualizar esse perigo. E esse perigo ele é constante. Esse banco de areia, que é do lado direito e do lado esquerdo, que é essa margem branca, normalmente as pessoas, quando chegam na praia, que olha para dentro do mar, que vê uma pessoa com a água na altura do umbigo, não percebe que do lado, que é o pescoço dessa corrente de retorno, é um buraco. Ou, quando está um pouco mais recuado próximo à praia, que é na boca, bem na base, bem na boca, também, se vocês olharem, tem um banco de areia. E, às vezes, a correnteza joga a pessoa para o lado. Normalmente, quando a pessoa cai nesse pescoço aí, nesse braço, existe uma velocidade média nessa corrente de retorno, que é importante, dependendo da praia, dependendo do relevo, que chega a alcançar 2,5 metros por centímetro de velocidade. Então, essa coisa do nadador, diz que sabe nadar, ele se atrapalha muito com essa corrente. E a gente salva a vida aqui em Salvador, a gente tem algumas praias aqui, que a gente já sabe quais são, que são extremamente perigosas por causa dessa corrente de retorno. E
praticamente, essa corrente de retorno, ela não dá muita chance para as crianças. Então, meu alerta aqui, por favor, vocês que vão para a praia, que levam as crianças, que levam o sobrinho, que leva 2, 3 vizinhos, dependendo da praia, eu vou pedir que vocês tomem muito cuidado, porque a ligeira impressão das crianças quando vê um adulto nesse banco de areia, que a água está na altura da cintura, principalmente crianças entre 6 e 8 anos, que já são maiores, eles acham que eles conseguem ir lá porque eles estão no raso. Eles não percebem esse perigo ao lado, porque a correnteza ela pode estar jogando muito mais para um lado do que para o outro, mas percebam que essa corrente de retorno, quando a onda, que é o grande, é o que sinaliza, vamos dizer assim, para a gente, o local justamente onde essa corrente de retorno está localizada, ela vem tanto de um lado quanto do outro. Então, a espuma ela se quebra no banco de areia, existe uma espuma, mas no local onde tem esse pescoço, essa base que é a boca, pescoço e cabeça, não tem onda. Se a gente for parar para analisar, ela não vai existir onda. É um local onde vocês vão perceber que tem uma cor escura, o buraco fica entre as ondas, e essa parte do pescoço, a água fica um pouco mais agitada. Então, assim, é de vital importância para que vocês fiquem atentos a isso. Beleza? Esse desenho, ele ilustra também uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o que fazer no momento, se caso você seja pego por uma corrente de retorno? Estou falando isso para você adulto, certo? Você que é adulto, o que você faria se você caísse nessa corrente de retorno? Eu vou deixar aqui um alerta. Sabemos que é comum as pessoas que vão à praia, que tem uma natação um pouco, vamos dizer assim, para a gente, indesejável, para ele é o suficiente. Deixa aqui meu alerta para que essas pessoas que acham que sabem nadar, que não se arrisquem nas praias que vocês acham que sabem nadar. Porque se você cair nessa corrente de retorno, você tem que seguir um passo extremamente importante que vai lhe resguardar a sua vida. Qual seria esse primeiro passo, se caso você caísse nessa corrente de retorno? Percebe que essa boca, essa corrente de retorno, é bem larga. Normalmente, quando a pessoa cai nessa parte, ele ainda consegue nadar um pouco, ou ele fica na ponta dos pés. Essa corrente que vem ao lado, essa seta que está ao lado, normalmente ela vem com força. Então, ela lhe arrasta para dentro desse pescoço. E nesse momento que você sai da base da boca e começa a nadar em sentido à praia, você começa a perder energia. A partir do momento que você não conseguiu sair, praticamente você está nesse meiozinho dela aí, onde está o pescoço. Então, o que é que você deve fazer se caso você cair numa corrente dessa? Primeiro, a gente tem que manter toda a calma do mundo. Ficar calmo. Por que, Lua, ficar calmo? Se eu estou na situação de apuros, estou correndo risco. Porque a calma vai lhe dar esse discernimento de você entender que no local onde você está, praticamente não vai existir onda, só vai existir uma correnteza, que é a equiparação, é como se fosse você numa corredeira de um rio, que vai lhe jogar para trás. Esse jogar para trás é em direção a essa cabeça, que vocês estão vendo aí. E ela vai também se dissipando. Só que isso pode estar numa média de 40, 50, 60 metros de distância, por incrível que pareça. Já foi registrado corrente de retorno de até 400 metros. Calma, não precisa ficar com tanto desespero. Eu tenho certeza que esse momento de você ter calma, você já tem 50% de chance de sobreviver. Pode ter certeza no que eu estou te falando. Segundo passo, conservar sua energia.
Por que você tem que conservar a sua energia? Porque vai existir um momento que, quando chegar nessa fase aí da cabeça, essa energia dessa onda, dessa correnteza, ela vai perdendo força, certo? E se você estiver com calma, você pode sinalizar um braço, você pode gritar, se pedir um socorro, você pode usar os dois braços ou um braço, se você não conseguir ter força para gritar. De qualquer forma, você vai conseguir sair. Se tiver alguém te olhando, se tiver alguém para te dar um apoio, se tiver um surfista. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode estar numa praia que não tenha um posto de salva-vidas. Estou te falando que você pode estar numa praia deserta. Estou te falando que você pode cair nessa armadilha. E essa armadilha é extremamente perigosa. Então, esteja sóbrio, sempre sóbrio, esteja calmo, reserve sua energia, que em algum momento alguém vai te ajudar, alguém pode te ajudar, ou chamar um salva-vida que pode estar um pouco distante, ou chamar alguém que possa levar um flutuador, que é outro assunto que a gente vai conversar mais lá na frente. Certo? E a segunda é para aqueles que se arriscou a nadar e tem uma natação média, vamos supor que você conseguiu chegar até esse pescoço dessa corrente de retorno. Hoje, alguns especialistas pedem para que você nade ao lado, paralelo a esse pescoço. Algumas pessoas conseguem sair quando você nada. Está vendo esse pescoço? Você consegue nadar paralelo a ele e você cai no banco de areia. Mas você tem que ter uma natação regular. Você tem que ser rápido. A partir do momento que você sai dessa base, que é a boca, percebeu que o pé não está mais no chão, percebeu que você tem uma natação melhor, se você nadar paralelo a ele, na diagonal, com certeza você pode cair nesse banco de areia, na qual você vai ficar de pé e não vai acreditar que você estava sendo levado por essa correnteza. Essas são as duas dicas que eu estou dando aqui para vocês, passando para vocês, porque a calma, ela é 50% da sua vida. Se você perder a calma, pode ter certeza que muita coisa pode acontecer. Mas se você estiver numa praia, independente do local, em qualquer região do país, que você for surpreendido próximo de um posto de salva-vidas, se você manter a calma, com certeza o salva-vidas vai entrar em ação e vai conseguir chegar rápido e vai conseguir te ajudar. Certo? Essa é uma das, vamos dizer assim, das grandes causas de mortes e de afogamento que acontece em boa parte do país, independente do estado, independente do local, independente da praia, se ela é bonita, se ela é pequena, se ela é grande, se ela tem costão, que tem alguns lugares que se chama de costão. Se tiver corrente de retorno, não esqueça que a calma é a primeira coisa que você tem que ter. Beleza, galera? Lua. Todos estão entendendo? Oi, Lua. Oi, Olha só. Martinha. Deixa eu te... uma dúvida que eu tenho, por favor. Olha só, se você entrou na corrente de... né, na corrente de retorno, não está conseguindo ir para o banco de areia, você acha que é melhor, logicamente, manter a calma e relaxar o seu corpo e deixar a maré te levar? Ou você acha que é melhor fazer um esforço para ir no banco de areia? O que se aconselha? O que é mais viável fazer? Porque você falou de uma praia deserta, né? Se você for numa praia deserta e tiver isso, e não tem uma natação tão boa, ou até que tenha, mas sei lá, na hora do nervoso você não consegue ir para o banco de areia, você acha mais viável relaxar mesmo e deixar a maré te levar, e depois de um tempo talvez você vai ter mais facilidade de sair ou não? Martinha, eu te asseguro que se você manter a calma
e deixar ela te levar, já que você não conseguiu sair na diagonal, você com certeza vai sobreviver. Por quê? Primeiro, que você não vai estar tão esgotada. Você vai estar com a reserva de energia. Segundo, vai existir um momento dessa correnteza que ela vai ficar mais fraca. Vamos supor que ela lhe tirou da margem da beira da praia a 100 metros de distância. 100 metros de distância, em algum momento, você vai conseguir se deslocar para qualquer um desses lados e vai conseguir nadar, mesmo que você tenha uma natação bem regular. E você, com a Agora, energia poupada, você vai nadar devagarinho, saindo para ambos, qualquer lado. Com certeza, essa corrente de retorno não vai lhe pegar. agora para a gente identificar bem uma corrente de retorno, Lua, quando a gente entra na água, sabe quando a água te puxa, assim, parece que é um jet ski te puxando? Isso é uma corrente de retorno? Pois é, eu ia justamente explicar agora. Essa corrente de retorno, ela não é difícil de identificar. Quando a gente chegar na praia, eu vou pedir para que vocês fiquem na beira da praia, faz de conta que vocês estão ali em Jaguaribe. Vamos para a nossa praia aqui de Salvador, certo? E vocês vão parar na frente da beira da praia, de frente para o mar, e vai dar uma ligeira observada, tanto para o lado direito, para o lado esquerdo e à sua frente, certo? Vai olhar para esses três lados. Se você perceber que na sua frente, ou de um lado ou do outro, vai ter uma parte que as ondas vão estar quebrando e no meio não vai ter onda, você já está conseguindo identificar. Aquela parte do meio, normalmente ela é um pouco mais escura. Número 2, já conseguimos ter duas formas de identificar. 3, entre essas duas ondas, se caso não tiver muito escura, você vai ver que vai ficar tipo uma vala, um buraco, e não vai ter onda. Muito simples. Do lado vai ter onda e nela não vai ter onda. Por que será que ela não vai ter onda? Porque ela é Por causa mais da funda. corrente. Não, é porque ela é mais funda. Se ela é mais funda Que vai e, fazer a o cava, né? banco de areia é mais alto, a onda vem e quebra no lugar mais alto, que é o banco de areia. E no lugar mais fundo, a onda que quebrou no banco de areia, ela passa, porque a onda é uma só. É uma onda só. Então ela vem, ela quebra no banco de areia e a mesma onda segue o pescoço da corrente. Porque a onda, ela não é só em cima, a onda também é embaixo. Mas nesse local do pescoço, justamente nesse local, existe um buraco, existe uma fenda, existe uma área onde você não vai ver essa onda. Então, a gente já tem aí duas formas de identificar. E a terceira é que justamente nesse local onde existe esse buraco, que é o local onde é o local mais escuro, ela é mais agitada, ela parece aquele riozinho, sabe, aquele riachozinho que faz aquelas que a gente chama de carneirinho, tipo os carneirinhos, que a gente chama de carneirinho, mas é um córregozinho. Você vai perceber que naquele local é o único local entre um lado e o outro que existe esse carneirinho. Então a gente tem três formas. Entendi. Então, chegou na praia, identifique o local. Identifique. Certo? Isso estou falando numa praia onde você não conhece, não tem salva-vida, não tem barraca. Porque quando você chega numa praia onde você tem um barraqueiro, você tem uma baiana de acarajé que está vendendo ali do lado, tem um posto de salva-vida, aí muda tudo. Aí já vem o nosso conselho. Nosso conselho é o seguinte: se você vai curtir sua praia, pergunte, não tenha vergonha, por favor. Pergunte o barraqueiro, porque ele é local, ele conhece mais do que você aquela praia. A baiana de acarajé, o vendedor de picolé que ele está ali, que todo dia passa ali, sabe, conhece mais da praia do que você. Se tiver o posto de salva-vida, melhor ainda. Que é o mais importante.
é você ir para uma praia onde tenha posto de salva-vida. É o posto de... Acho que o Lua deu uma travadinha aí, pessoal, só um minutinho. Vamos aguardar que tem um delayzinho. E até lembrando também, o pessoal que é de São Paulo, a Kátia colocou aqui para a gente no chat, que na praia de Juqueí isso acontece com frequência. É algo que é uma corrente que acontece com frequência. Então, quem frequenta aí litoral norte, atento aí nas praias aí de Juqueí, Maresias, lá para aqueles lados lá. Ok, Lua, estamos aí? Ok. Quem tiver querendo falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Não sei se você ouviu na hora que travou o comentário. A Kátia aqui de São Paulo colocou que aqui no litoral norte, em Juqueí, acontece muito isso. Na praia de Juqueí. Pois é. O litoral de São Paulo tem uma parte ali do litoral norte que eu conheço, que ela é muito extensa. E, infelizmente, a gente sabe que esses feriados prolongados, a galera desce em massa. As praias menores, que alguns locais, por exemplo, eu fui na praia de Itaém, você tem uma praia pequena, mas aquela praia ali, aquele cantinho, é um perigo. Me recordo muito bem que alguns surfistas, por exemplo, ele entra naquele cantinho ali, cai dentro dessa correntezinha aí para chegar lá no pico rapidinho. Mas é isso mesmo. Vamos observar, vamos tomar esse cuidado. Então, Ale, vamos falar um pouquinho sobre as sinalizações, porque a gente tem no Brasil inteiro vários tipos de sinalizações. Aqui, vocês estão vendo aí no vídeo, sinalizações que são extremamente importantes. E a gente vai começar a entender quando existe uma sinalização próximo dessa corrente de retorno. E a bandeira vermelha sobre amarela, ela significa que é uma área protegida, é uma área tranquila, uma água tranquila, porém nunca se arriscar a distâncias. A gente sabe que tem os aventureiros, tem a galera da birita, tem um cara que saiu pela primeira vez com a namorada e quer se exibir. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a bandeira ele está se comunicando com você, ele está te informando, ele está simplesmente te alertando. Ó, você que está aí tomando a cervejinha, não se atreva, porque hoje o mar está assim. Certo? E em todo o país, todas as praias do litoral, todas têm cores. E essas cores, ela representa, como estou falando, uma linguagem, certo? Ah, Lua, mas eu não sei ler. Sou um cara que não tem uma leitura legal. O que significa isso? Não tenha vergonha. Pergunte. Certo? Que você está com criança, você é adulto, você sabe dos riscos que você pode correr. Essa bandeira verde, em alguns lugares, ela significa que aquele lugar está com condições de banho, não são muito boas. E existe um risco mínimo de acidente. Só que essas bandeiras verdes, por exemplo, aqui a gente não usa. Aqui em Salvador, a gente praticamente só usamos dois tipos de bandeiras, que é a amarela, porque essa amarela aqui em Salvador, as praias de Salvador, ela tem muito risco, né? Os banhistas, eles não conseguem perceber os riscos e pelo fato dessa amarela em alguns estados eles colocarem em locais próximos de bancos de areias que formam aquelas piscininhas. Tem alguns lugares que a praia é muito extensa, eles têm mania de colocar dentro da água, na água, para dizer que ali indica um local que possui fatores de risco ao banhista, mas as ondas são mais fortes, as correntezas têm outras condições, que pode ocasionar acidentes. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse amarelo, ele é um amarelo que a gente corre um risco, existe um risco, certo? A bandeira vermelha, você já deve ter ido em várias praias que tem essa sinalização, e a bandeira vermelha a gente tem ainda
vamos dizer assim, uma briga. Porque lá no sul existe a bandeira vermelha dupla, que ela utiliza na situação que tem o fator de chuva fortes, tempestades, raios. E raios são coisas extremamente perigosas, não só para os banhistas, como para os salva-vidas, e todos que estão ali no campo aberto. Então, a bandeira vermelha dupla, ela tem esse significado lá no sul, mas a gente não tem essa bandeira dupla aqui em Salvador. A nossa bandeira aqui é vermelha, que serve para tudo. Ou seja, ela está sinalizando que é um local extremamente, vamos dizer assim, perigoso, de alto risco. O que é que a gente tem que fazer para quando chegar numa praia e perceber que essa bandeira é vermelha ou amarela? Existe a bandeira vermelha, de dupla face, muito aí comum aí no Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, por exemplo, né? A galera utiliza muito. Mas quando você chega aqui no Nordeste, você vai ver só a bandeira vermelha, escrito perigo, sinalizando o local. Você lembra da corrente de retorno? Pois, com certeza, vocês vão ver uma bandeira vermelha, corrente de retorno, em frente. Tem gente que acha que a bandeira vermelha na corrente de retorno sinaliza que você pode tomar banho, porque vocês lembram que a boca da corrente de retorno é larga e aparentemente parece que é tranquila, porque não tem onda. Então, algumas pessoas se confundem nessa base da boca da corrente de retorno. E existe também uma sinalização preta, que essa bandeira preta, lá no sul, o pessoal usa muito. E ela sinaliza que a área não é um posto que existe guarda-vida. Eles têm até alguns locais que eles utilizam que fala que a água está suja, não própria para banho, uma água extremamente contaminada. O profissional, no caso do salva-vida, ele não atua nessas praias, eles colocam essa bandeira preta, mas eles fazem também algumas vigilâncias com quadriciclos, fazem vigilância com motonáutica, jetboat, porque essa água ela é uma água não própria para banho, de jeito e maneira alguma. No lugar que vocês forem, que tiver essa bandeira preta, por favor, pega o carro e mude de praia. Mudem de praia, não fiquem. Você está colocando essa bandeira preta, pode ter um agente químico extremamente feroz que pode te detonar. Pode ter uma saída de esgoto extremamente autocontaminante. Pode ter tanta coisa, é muita coisa, certo? Mas essa bandeira vermelha, eu queria frisar bem aqui para vocês que é muito comum a bandeira vermelha vocês, em qualquer lugar do Nordeste, encontrarem. Então, vai aqui minha dica. Quando vocês forem para a praia, que não tiver posto de salva-vida, mas tiver a bandeira vermelha, opa, tem alguma coisa errada. Não tem salva-vida? Também acontece no Nordeste. Muito parecido lá no Sul, quando eles colocam a bandeira preta. Existem alguns estados aqui do Nordeste que eles colocam a bandeira vermelha e você procura o salva-vida e não vê. Ou seja, a bandeira vermelha também sinaliza que ali pode não haver um posto de salva-vidas. A bandeira vermelha sinaliza também que aquela praia é extremamente perigosa. Você está correndo risco se você se aventurar a querer nadar com essa bandeira vermelha. E isso é muito comum aqui. Estou falando no Nordeste. Você vai ver esses dois tipos de bandeiras. Lá no Sul, eles utilizam muito a amarela e a vermelha, ou a amarela. Eles tentam, dependendo da praia, até proteger. Porque, por exemplo, aqui na Bahia, a gente tem, em Salvador, a gente tem aqui a praia de Jaguaribe, Piatã, que é justamente Atlântico, né? E é mar aberto. Mas se você vai para dentro da Baía de Todos Santos, como Pôr da Barra, você vai encontrar águas calmas e tranquilas.
Então, você pode chegar lá no porto, não ter aquelas ondas que a gente está vendo em Jaguaribe e não ter sinalização nenhuma, nem verde nem amarela. Ah, mas eu posso? Essa é a pergunta. Será que você foi... será que você tem condições de identificar se existe perigo nessa praia? Todas as praias existem perigo. Todas. Pode ser aquela praia mais tranquila do mundo, existe o perigo ali maquiado. Valeu, galera? Essa é a dica das bandeiras, das sinalizações que existem em todo o país. Alguém quer falar alguma coisa sobre sinalizações? Ou... Oi, Lua. Quem fala aqui é Adriano. Tudo bem? Ah, meu querido. Um prazer muito grande estar te ouvindo aqui, viu? E ganhando de presente todo esse teu conhecimento. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta. Você falou agora do Porto da Barra, que é a praia que nós frequentamos. Aliás, somos praticamente vizinhos, né? Você mora em Ondina, eu moro na Barra. Assim como a Martinha também. E essa corrente de retorno, eu percebo que muitas vezes, quando a gente sai para dar uma remada, eu percebo que muitas vezes ela está em um único lugar. Mas o Porto da Barra é uma praia muito pequena, né? Como a gente chama aqui de praia muito curta. Essa corrente de retorno ela pode se mover para vários outros pontos ou normalmente ela aparece em um único lugar? Boa pergunta, meu nobre. Adorei sua pergunta, porque é muito pertinente. Essa corrente de retorno, dependendo da praia, ela pode durar uma semana, 15 dias, um mês ou muito mais. Vai depender muito do relevo, muito da maré, muito do tipo de maré. É muito comum ela durar no mínimo 15 dias, às vezes, 10 dias, uma semana. Praias, normalmente praias muito abertas, elas duram mais. Praia muito pequenininha, às vezes ela dura menos. Por exemplo, aí no Porto da Barra existe um perigo muito frequente. E, como a gente sabe, o Porto da Barra tem o cais. Entre o cais e o iate, ela é protegida por aqueles corais. E ainda o cais faz mais uma barreira de proteção. Só que as pessoas se enganam, porque a correnteza que existe dentro do Porto da Barra, ela vai atuar em duas posições. Ou ela entra na Baía de Todos os Santos, ou ela sai da Baía de Todos os Santos para alto mar. Então, as pessoas que nadam sentido ilha, eles podem ser surpreendidos pela essa corrente. Então, a gente chama de fio da maré. Existe um fio da maré ali muito corrente o ano inteiro, a vida toda. Então, se você observar ali no Porto da Barra, vou dar uma dica também para quem mora próximo de saídas de rios, balneários que tem saída de rios, ou que mora próximo de alguma baía que a maré, quando enche, alaga tudo, depois quando ela vaza, ela tem uma sinalização muito bacana, que são os barcos. Normalmente, esses lugares têm barcos. Se um barco está parado, a proa do barco é o bico do barco. Ela vai estar apontando para algum lado, certo? Então, vamos supor que esse bico do barco esteja apontado para dentro da Baía de Todos os Santos. Se o bico do barco está apontado para dentro da Baía de Todos os Santos, isso significa que a maré está vazando, ou seja, o volume de água que entrou, ela está voltando, ela está indo para mar aberto. Mas se você chegar no Porto da Barra, porra, essa maré está enchendo ou está secando? Você olha para o barco, olha para o bico do barco, se o barco estiver apontando lá para o farol da Barra, a correnteza está entrando, porque o bico do barco está de frente para o farol da Barra. Então, assim, fica fácil de você parar 2 minutinhos, 5 minutinhos, fazer uma análise da praia e dizer, pô, agora eu vou dar minha remada. Então, já que o bico do barco está apontando lá para o farol da Barra, para a saída da Barra, então é a corrente que está empurrando o barco. Mas como o barco está parado, o fundo do barco está para dentro da Baía de Todos os Santos. Ah, então eu quero ir até o iate. Então você pode remar, porque você vai a favor da correnteza. Só que a gente também tem que entender um pouquinho de correnteza, porque a gente pode até trocar
outras ideias em outro momento, mas eu vou passar aqui rapidamente. Toda amarela tem o tempo dela. Existe 6 horas de vazante e 6 horas de enchente. Depois ela dá sempre a pausa dela entre vazar total, ela dá uma pausa, 5, 10, 15 minutos, depende da maré, depois ela volta de novo. Ou seja, dentro das nossas 24 horas que a gente tem no dia, vai dividir por 4 essas 6. São quantas marés? 2. 2 enche e 2 vaza. Então, quando você chegar na praia, já que aí o Porto da Barra é muito fácil de visualizar essas embarcações, observe o bico do barco, que já vai lhe dar uma resposta. Valeu? Ô, Lua, eu tenho uma pergunta aqui. Você falou sobre o bico do barco. Tem um pessoal que vai muito para o litoral sul aqui. Por exemplo, se a gente pegar no Guarujá, Praia da Enseada, Canto do Tortuga, não sei se você conhece, ali ficam muitos barcos também, onde o pessoal sai para andar de jet ski ou sai para passear com os barcos, né? Uhum. Isso também serve para observar para quem está chegando ali, se o barco tiver apontado para o alto mar, digamos assim, numa linguagem bem leiga, né? Porque quem não conhece a Isso. Bahia, então seria ele apontado para o mar aberto ou ele apontado para a praia? Como que seria essa leitura que a gente poderia fazer aqui em São Paulo? Vamos lá. Quem tiver uma caneta e um papel é simples. Faz um formatinho de um barco. Um formatinho de um barco. Ponha na ponta do barco uma linha para baixo. Certo? Certo. Beleza. Se o barco está parado, a correnteza, independente do lado que ela estiver jogando, vai jogar o barco, o bico do barco vai ficar contra a correnteza. Por quê? A gente chama de apoitar, ou seja, o barco está apoitado, ele está ancorado, ele está parado. Se ele está parado, preso a alguma coisa embaixo, a correnteza, se ele não tivesse preso, estava jogando ele para onde? Para trás. Mas como ele está preso, o bico do barco fica sempre de contra a corrente. Ou seja, a correnteza está vindo de frente a mim e eu estou parado. Pensa uma pedra no rio, a pedra está no rio e a correnteza está passando. O barco está parado e a correnteza está passando. Então, é fácil identificar. Perfeito. Tem um complemento aqui no chat. Tem época ou horário para que essa situação é mais frequente? Edilene, não entendi muito bem se você quer saber em relação à maré alta, à corrente, se você puder dar uma explicada aqui. Bom, eu me afogo debaixo do chuveiro, né? Então, quando você comentou dessa corrente, eu normalmente quando vou para a praia, que isso quase nunca acontece, o máximo que eu arrisco é entrar com até a minha cintura de água, né? Mas eu vejo que numa situação dessa eu posso também estar correndo um risco se eu entrar justamente nesse canal, né? Então, a minha dúvida era, isso acontece por conta, sei lá, é época de inverno, é mais vento, assim, por que acontece esse fenômeno? Não sei se eu perdi alguma parte, isso acontece muito mais de manhã, muito mais no final da tarde, porque a ressaca do mar, até para eu ser mais cuidadosa das poucas vezes que eu entro no mar, né? Boa, muito bem sua pergunta. A gente tem um lema aqui em Salvador que a gente fala o seguinte: a água até a altura do umbigo é sinônimo de perigo. Ou seja, independente do local que você estiver, se você estiver se deslocando da praia, da margem da praia para dentro d'água, a gente normalmente pede que você tenha um ponto de referência. Por exemplo, se eu estou aqui parado, eu olho para trás e vejo que tem uma baiana em direção e sair na direção da baiana. Se por um acaso eu entrar e chegar lá, eu me distrair por algum momento, porque normalmente a corrente pode te jogar devagarinho. Cada onda que você pula, você perde 1 centímetro, 2, 3, 10, 1 metro.
e não percebe. Mas se você olhar para trás, você vai ver que, pô, eu estava entrei naquela direção, naquela baiana, e agora a baiana está lá embaixo e eu estou aqui. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque essa corrente de retorno, ela pode durar uma semana, pode durar 15 dias, pode durar um mês. Na mesma praia, você vai lá todos os dias. E ela pode se formar outras do lado. Ela não é só uma, ela pode formar várias. Uma do lado da outra, tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo. Então, assim, o ideal, quando for uma praia que você desconheça, como eu estava falando no início, procure saber de alguém que já mora ali, procure saber o posto do salva-vidas se existe, procure saber de um barraqueiro. Ele vai lhe sinalizar o melhor local. Isso é fato. Perfeito. Não tenha vergonha de perguntar, gente, pelo amor de Deus, principalmente quem vai com criança. Por quê? Eu vou falar isso um pouco mais à frente, mas eu vou adiantar aqui rapidamente. Sabe o que leva as pessoas a se afogarem? A distração. Pense se você está numa praia maravilhosa, linda, nunca foi naquela praia. Imagine essas praias aqui, Camamu, sei lá. Estou falando praias que não tem salva-vida todos os dias. Barra Grande, né? Algodões. Tem umas praias aqui que a gente não vê salva-vida. Litoral Norte, algumas praias do Litoral Norte que a gente sabe que não tem. Você já imaginou? Mas sempre no local onde você passa deve ter alguém que mora ali, um pescador. Alguém vai lhe indicar. Então, meu conselho é o seguinte: não tenha vergonha de perguntar. E se você chegar numa praia desconhecida, chegou na altura do umbigo, você já sabe que é sinônimo de perigo. Olhe sempre no local onde você entrar. Pegue a referência de um coqueiro, de uma barraca, até um pau se finca assim, ó. Se o mar estiver agitado, principalmente o mar agitado, você finca um pau, alguma coisa, a sua mochila, alguma coisa, como referência, e no mesmo lugar onde você entrou, você tem que sair. Se você perceber que você andou 2 metros, 3 metros, você está correndo risco. Ainda digo melhor, não volte na direção onde você está. Se você se afastar 5 metros do lado, vamos supor, direito, não saia naquele mesmo lugar. Volte para o lado onde você estava. Quando você estiver na direção da sua mochila, você sai. Por quê? Porque se você saiu 5, 10, 15 metros e quer sair lá naquele lugar que você não entrou, você pode cair num buraco. Pode ter um perigo, você não viu e nem vai ver. Porque você se distraiu. A correnteza te levou. Você não percebeu. Né? O maridão está lá de longe sinalizando. Você não está entendendo. Ele está lhe sinalizando que você pode cair no buraco. Você volta na direção onde você estava. Quando você chegar na mesma linha onde você botou a mochila, pode ir embora que você vai estar segura. Combinado? Lembrando que aqui em São Paulo, o pessoal que vai na praia aí, Santos, Guarujá, melhor mirar nos prédios, hein? Porque se mirar na areia, não acha mais. São Paulo É tem tão uma coisa cheio, é interessante. tão cheio. Nossa Senhora. São Paulo tem uma coisa interessante. Quando a gente fala de água salgada, São Paulo tem a água é um pouco escura. Tem alguns locais que a água é um pouco escura, a areia é um pouco escura. Então, essas referências são muito bem colocadas aí. É muito difícil, às vezes, você se localizar. Então, se você está com criança, quer entrar na água, com 2 crianças, 3 crianças, você fala até para a criança. É sério. Mas, Lua, fala, eu, adulto, vou ter que falar para a criança? Tem menino que é esperto. Véio. Tem criança que é esperta. Tem uns não, coitado. Eles estão ali para se divertir. Certo? Não deixe de fazer isso não, que é super interessante. Mas vamos lá. A Alessandra colocou aí alguns flutuadores de piscina, alguns brinquedos de piscina. Eu agora vou falar um pouquinho sobre os perigos que existem na piscina também. Porque, além da piscina, a gente sabe que represas, lagos, lagoas e rios também têm perigo.
Mas um perigo que é muito comum, principalmente em rios, são boias de pneu, de carro, flutuadores, chinelos, aquele jacaré enorme, o pessoal gosta de levar para os rios para ficar boiando. Existe um fator que é o vento, primeiro, que é perigoso. O vento ele tem uma capacidade de levar uma pessoa tranquilamente, um adulto, tranquilamente em um flutuador desse. Certo? E nas piscinas, eu estou aqui para deixar esse alerta. Recentemente, passou até no Fantástico isso. Teve uma criança e o pai estava em um determinado local na praia, acho que foi na Espanha, não me lembro muito bem, não me recordo muito do país, que deixou uma garotinha sentada num unicórnio desse. E o vento arrastou essa menina da beira da praia para alto mar. Por empresa, passando muito grande no boat, que o marinheiro teve que fazer uma manobra muito delicada para ir na direção dessa criança para fazer esse resgate. Por que eu estou falando isso? Porque o vento ele é um perigo também para quem anda nas represas e rios. Você acha que você está dando um brinquedo desse para o seu filho, você ama tanto, achando que ele vai estar seguro, o vento tira ele da margem do rio que ele está conseguindo colocar o pé em pouco tempo. E isso é muito comum, gente. Não pensa que é brincadeira, não. É muito comum, acontece isso nos rios, nas represas. Isso é muito comum, a gente vê vários casos. E o pior, quem está num brinquedinho desse, que vê se afastando da margem, o que acontece? Não mantém a calma. Algumas crianças não conseguem manter a calma. Algumas crianças não sabem nadar adequado. Algumas crianças nem sabem nadar. Tem os pais que desse tipo de brinquedo que a gente, lá no Salvamar, por exemplo, existem uns brinquedos que a gente nomeia como brinquedo assassino. Gente, que é isso? Brinquedo assassino? Pois é. Sabe aquele bodyboard? Para a gente é um brinquedo assassino. Se eu tenho um filho e meu filho não entende nada de mar e quer surfar e eu dou um bodyboard para ele, eu estou comprometendo a vida do meu filho. E meu filho não sabe nadar, e mesmo que ele soubesse nadar, pois é, são brinquedos assassinos. Esses brinquedos que vocês estão vendo aí na tela são brinquedos também muito comuns nas piscinas. E eu vou deixar aqui um alerta para a galera que gosta de andar em piscina, porque a piscina a gente tem um problema. Piscina de clubes, a gente, na maioria das vezes, sempre tem um guarda-vida de plantão em todas as piscinas, inclusive piscinas rasas, para crianças, aquelas piscininhas que só tem 50 centímetros, 30 centímetros de água, sempre tem um guarda-vida nos clubes, porque é norma. Eles têm que ter um guarda-vida ali. Por quê? Ah, mas um guarda-vida na piscina tão pequenininha, justamente. Além dos brinquedos das crianças que têm baixa idade, menor idade, 1 ano, 2 anos, são os brinquedos. Os brinquedos eles são muito comuns também, mesmo no raso, porque eu vou deixar aqui um alerta que as pessoas acham que para se afogar basta estar no fundo. Isso é mito. Quem está falando sou eu. Isso é mito. Para se afogar, você só precisa de um palmo d'água. Você só precisa estar com o rosto dentro d'água. E esses brinquedos são muito comuns dos meninos que não têm essa habilidade aquática capotarem numa piscina rasa e não ter uma aquacidade ao ponto de colocar o pé no chão. Ou se virar sozinho. E tem muito acidente acontecendo nas piscinas. Como eu falei, se tiver num clube onde tem um salva-vida, o pai está atento, tem um adulto do lado atento, pode até ser que não aconteça nenhum acidente fatal. Mas se você tem sua casa, que comprou sua piscina, graças a Deus conseguiu comprar um tanque, e aí quer botar aquela piscininha no fundo do quintal, né? Tem aquela piscina desejada de muitos anos, conseguiu comprar, pequenininha. Eu já vi até tanque de água, gente. O pessoal põe no quintal e põe esses brinquedinhos. Esses brinquedinhos, eu quero deixar aqui o meu alerta. Eu
vou pedir para que vocês tomem muito cuidado para quem tem criança. Tem idosos também que gostam de entrar e, de vez em quando, relembrar os velhos tempos de crianças e se afogam. Brincadeira não, falando sério. Não é diferente de criança. Porque tem algumas pessoas de idade que não têm também uma capacidade legal, capota e não consegue tirar o rosto da água. Fica tipo um cachorrinho, tentando se equilibrar, pôr o pé no chão, pôr a mão no chão e não consegue botar nem o pé nem a mão no fundo para ficar de pé. Se afoga, gente. Não é brincadeira. E criança que, vamos dizer assim, são extremamente levadas, essas crianças a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. O que é que eu quero frisar com isso? Eu quero dizer para vocês o seguinte. Criança a partir de 2 anos até os 6 anos, essa faixa etária de idade, são as crianças que mais morrem no Brasil. Eu não vou trazer muito, eu não estou trazendo dados, eu estou sendo bem simples, mas isso eu não posso deixar de passar para vocês. As crianças nessa idade, eles são muito distraídos, 2 anos, 3 anos. Então, eles não têm essa expertise, eles são extremamente curiosos, extremamente curiosos. Vou pedir para que a Alessandra passe mais uma foto, que é do... Lê, tá me ouvindo? É que entrou da praia aqui. Você quer que mantenha a da Ah, então piscina? não é essa não. Oh, desculpa, então volta, por favor. Desculpa aí, gente. Essa aqui? Isso, pronto, beleza. Então, assim, essas crianças, elas simplesmente não vão enxergar o perigo. Por favor, o filho tem um coleguinha, que tem outro coleguinha, que tem outro vizinho do coleguinha, e todo mundo vai passar aquele final de semana que o papai e a mamãe vai estar em casa. Vou pedir uma atenção, você que é pai, que é mãe. Normalmente, no final de semana, quando vocês chamam as crianças para brincar lá no quintal que tem a piscininha, sempre rola uma cervejinha, um bate-papo, aquela coisa de adulto. E esquece que o dia é da criança. Eu sei que você quer relaxar, eu sei que você quer dar bater um papo, interagir, botar uma conversa em dia, mas você também se distrai por causa da bebida. Com certeza. E esse negócio de que mas ele já tem 6 anos, vai ficar olhando o coleguinha ou o irmão. Gente, mais uma vez, por favor, não confie em criança cuidando de criança. O responsável das crianças são vocês adultos. Criança não tem noção do perigo. Crianças são curiosas. Tem criança que não tem medo da água. Criança que fazem natação logo cedinho, seu 1 ano e meio, 2 anos, eles, na cabeça deles, eles acham que sabem nadar. Se ele tiver que se jogar com roupa, com tudo, como está essa menina aí querendo pegar essa bola e tendo dificuldade de pegar, se ela achar que tem que pegar, ela pega. Certo? Mas só que tem as intempéries. Tem um outro coleguinha que é um diabinho, que empurra ela. Tem um cachorro que veio de longe, aí pensa que está brincando, dá um tombo nela, ela cai. Tem tanta coisa, gente, você não tem noção. Até o vento forte bate na orelha, ela cai. Então, assim, quem confia em criança com água, eu vou pedir que tenha, pelo amor de Deus, medo. Por favor. Tá certo? O mais indicado é colocar a criança na natação o mais cedo possível. Não existe idade para colocar na natação. E algumas escolas de natação ensinam as crianças a sobreviverem na água, porque a natação está mudando de metodologia. Os professores hoje estão dando mais ênfase nas crianças aprender a se salvarem na água, ou seja, conseguir se deslocar na água para a borda, se deslocarem na água para se segurar em algo, do que propriamente dito nadar bonitinho, como a gente sabe, aqueles 4 estilos. Então, meu grande alerta aqui é que vocês, por favor, fiquem espertos,
quem tem piscina em casa, eu vou pedir que, da mesma forma que juntou uma grana, tenta cercar. Eu não sei se isso. Essa criança, por exemplo, se essa piscina não tivesse cercada por essa lona, fatalmente essa criança poderia ter sido afogada nessa piscina dentro de casa, debaixo do nariz, como já teve vários casos. A gente já conhece muitos casos de criança que se afogam em casa e, infelizmente, a gente fica muito triste porque foi um descuido do adulto, não da criança. E quem tem condições de comprar piscina tem que ter condições de colocar uma cerca, que eu vou dar dica, hein? Colocar uma cerca, piso, evitar que a criança saia correndo, tem que ser um piso adequado para a piscina, conversar com criança para evitar de pular, que a criança adora pular. Não, nessa não, Lê. Nessa não. É isso. Tem criança que bota o outro para escorregar, tem esses escorregadores que tem criança que bate a cabeça. Tem que ter respeito à limitação, não tem jeito. O ideal é que todas as vezes que tiver um coleguinha que tem uma brincadeira mais violenta, você é adulto, chame com todo carinho, com jeitinho, converse com ele, com aquela brincadeira de agarrar, aquela brincadeira de afundar a cabeça dentro d'água. Existem algumas piscinas que têm escada, as crianças adoram se esconder na escada. Gente, se afogam e morrem. Não deixe brincadeira de se esconder na escada. Não deixe brincadeira de descer nesse escorregador em pé. Não deixe descer de barriga para baixo para passar direto e bater a cabeça. Perigosíssimo esse brinquedo. Certo? Não, por favor, não bebam. Vocês podem se distrair. Vocês podem tirar sua atenção e não ver o que suas crianças estão fazendo. Outra coisa que é muito importante eu deixar aqui. Os ralos das piscinas, normalmente, piscinas um pouquinho maiores, tem um ralo. Tem umas piscinas que estão fabricando agora, essa de plástico, que não tem ralo. Eu acho até interessante, mas tem a saída da água. Mas as que tem ralo, a gente sabe de vários casos de criança que tenta enfiar a mão no ralo e fica presa e se afoga e morre. Porque o adulto acha que ele está brincando, ou o adulto já não está mais prestando atenção, porque passou a mulher com fio dental ou da perna grossa, então o cara se distraiu. Né? A mamãe que está conversando no celular, está no bate-papo, na conversa lá no celular e se distraiu. Mas o menino mergulhou, ou a garota, principalmente as meninas que têm cabelo grande, é um perigo esse sugador pegar no cabelo, gente. Existe algumas piscinas que esses sugadores são extremamente, essa sucção é extremamente forte, ela segura mesmo. No dia que vocês tiverem a oportunidade e forem numa piscina maior, vocês podem fazer o teste com vocês mesmos, principalmente a piscina rasa. Vocês põem o pé no sugador, põe assim metade do sugador o pé e perceba a força que tem o sugador. Agora imagine quem tem cabelo grande, essas meninas. Fica preso e esse sugador mata. Tá certo? De preferência, sempre ter um equipamento de segurança, um equipamento de salvatagem, que é uma boia com a corda. Nunca tente pegar um adulto ou uma criança se você não sabe técnicas de desvencilhar, técnica de abordagem. Não façam isso. Por favor. É na piscina, mas está na parte funda ali cobre. Pode ser que você se afogue. Pode ser que você até salve. O instinto humano não tem jeito, a gente vai mesmo. Mas se você tiver uma prancha, se você tiver uma garrafa PET, uma bola, um flutuador, dê à pessoa, dê àquele adulto. Não pegue aquele adulto. Jogue a boia para ele pegar. Eu tenho muito cuidado em falar isso, porque tem uns brinquedos de piscina que eu não indicaria jamais.
vidro no fundo da piscina é extremamente perigoso, brinco fura pés, criança fura pé. Então, cuidem da piscina de vocês. Cuidem da piscina de vocês. Ale, tem alguém que tem alguma pergunta sobre piscina? Eu acho que a gente pode finalizar os slides e aí a gente tira o compartilhamento de tela e aí fica mais fácil para abrir para conversar com todo mundo. O que você acha? Então, vamos lá. Então, vamos Você fazer quer o falar alguma seguinte. coisa sobre essa imagem aqui das praias, ô? Quero. Vou falar bem rapidinho. Quem consegue identificar essas praias aí? Tem gente que é daqui que consegue identificar uma aí. E aí? Quem se arriscaria a levar os... A Bruna Quem se colocou aqui arriscaria que a é levar Porto da o... Barra. Ó, saiu toda a barra. Quem se arriscaria a levar o filho e mais dois amigos do coleguinha, que é amigo do coleguinha, que é amigo do coleguinha? Ninguém. Quem se aventura a tomar umas cachaçinhas e levar o filho e mais o sobrinho e mais dois coleguinhas? Eu quero dizer o seguinte, gente. A gente sabe que as praias, verão está chegando, principalmente aqui em Salvador, está para liberar as praias. A gente tem que tomar muito cuidado. A dica é, sempre procure um posto de salva-vidas. Sempre. Sempre procure um bom lugar para você tomar seu banho. Se você vai numa praia em pleno verão e a praia está lotada, é sinônimo que aquela praia é frequentada. Se aquela praia é muito frequentada, existe milhões de perigos. Mas como a gente está falando de água, existe uma coisa que é muito comum numa praia lotada que nem essa. Tanto adulto quanto criança se perde. Você acredita? Se perde. Você pensa que está olhando para o sombreiro que você sentou, tomou umas duas já está bonitinho, dando risada à toa, e aí começa a se distrair uma coisa ali, outra aqui, e já não está mais ligado no menino. Aí você se perde. Imagine a criança. Pensa essa outra praia do lado direito do seu vídeo. Você com 3 meninos para querer tomar banho, e chegar lá dentro d'água, a maré corrente foi na beirinha te tirando, e já vem um falar alguma coisa, você já presta atenção em outra coisa, o menino quer mergulhar, o menino quer ficar mais tempo do que você já está com frio, e o menino quer ficar o dia todo dentro d'água, quando pensar que não, quando você vai olhar, cadê o lugar que você estava? Então, é o seguinte, a minha dica é, quando vocês estiverem com criança, dê toda a atenção à criança. O dia é dela, o dia é da criança. Se você tirou o dia para curtir o seu filho, o seu sobrinho, sabe? Aquela criança que você tinha prometido levar à praia para curtir a praia com ele, então evite de tomar sua cerveja naquele dia, sabe? Vire criança que nem ele, pule a onda que nem ele, dê seu mergulho que nem ele, faça castelinho de areia, vire criança. Ele está em busca disso e você vai estar fazendo a segurança dele tranquilamente e nem vai estar correndo risco. Mas se você está levando criança, quer se divertir como adulto, provavelmente alguma coisa pode acontecer. E a gente vê isso com muita constância, sabe? E sem falar de outros acidentes, é o espeto, é o cara que rouba, é uma loucura praia cheia. Então, praia cheia, a gente tem que tomar alguns cuidados. Valeu, galera? O verão está chegando, tem mais feriadão, daqui a pouco as praias vão estar tudo liberadas. Eu aconselho que vocês sempre procurem uma praia que tenha salva-vidas e fique atento aos perigos. Vocês lembram que no início eu estava perguntando quem pesa mais, a água doce ou a água salgada? Quem consegue me dizer? Quem consegue matar essa charada aí? Simples. Vamos lá? Eu vou explicar aqui rapidinho, só para a gente ter um entendimento bem rápido. Ó, quando você olha para essa figura, essa criança, você vê esse menino sorridente, uma piscina, água cristalina,
um dia maravilhoso com todo mundo, curtindo os pais. Mas, quando eu falei da densidade da água, eu queria falar o seguinte. Lua, você está aí? Acho que o Lua deu uma travadinha. Enquanto isso, quem dá mais, água doce ou água salgada aí? Tem uma votação aqui rolando. Lua? Vera, você está perto do Lua aí? Tá ouvindo? Lua, você deu uma travadinha, vou pedir para você voltar. Enquanto isso, está rolando uma votação aqui, o pessoal está entre doce e salgada aí. Tá me ouvindo agora, nega? Agora sim, perfeito. Beleza. O que eu estou falando é que já do lado, vocês estão percebendo que tem aí um pulmão e tem uma mancha. Então, eu vou falar o seguinte, retornando, falando sobre criança. De repente, esse menino foi para a praia ou foi para a piscina, brincou o dia inteiro, esse menino pintou o set, certo? E, por incrível que pareça, esse menino aspirou água. Ele aspirou água e, infelizmente, essa água, uma parte pode ter ido para o estômago e uma parte foi para os pulmões. A gente tem certeza que houve um momento entre a faringe e a laringe, a epiglote que faz essa defesa, no momento que o menino, por algum motivo, né, abriu a boca na água, ele aspirou essa água pela boca e nem todas as crianças conseguem controlar essa água, tanto pela boca quanto pelo nariz. Até os 6 meses, eles fazem isso com maior maestria e não aspira água. Mas depois dos 6 meses, uma criança dessa idade, 2, 3, 4, eles aspiram água quando eles abrem a boca, que não tem esse tipo de treinamento. Então, o que é que acontece? Essa água que passa pelo esôfago, que vai para o estômago, beleza, não tem problema nenhum. Simples assim, ele vai ficar com a barriga cheia de água e depois vai expelir. Mas a água que vai para o pulmão, ela é muito complicada. Porque eu estava perguntando a densidade da água. Se a água do mar é mais leve, se a água do doce é mais... Ou seja, a água salgada é mais pesada e a água doce mais leve. Porque existe uma complicação no pulmão. Quando essa água entra no pulmão, esse pulmão ele não consegue fazer essa troca gasosa. E essa troca gasosa é extremamente importante para o menino continuar naquela eletricidade. Só que esse menino ele pode sofrer uma asfixia. E esse menino pode ter um edema pulmonar seríssimo. Por quê? Porque ele aspirou a água. Ah, Lua, mas qual seria o sintoma que esse menino pode ter? Olha, vamos lá. Ele brincou o dia inteiro, brincou pra caramba, se alimentou, conversou, pulou, fez tudo o que ele tinha que fazer, mas ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele chegou meio sonolento. Então, vem aqui a dica. Quando você vê uma criança vindo de um episódio desse, de piscina, ou de mar, ou de rio, ou de açude, falando que está com muito sono, que está sentindo uma dor assim um pouco no peito, que está sentindo dor de cabeça, que está, vamos dizer assim, com dor na barriga. E criança fala assim, né? Que está com dor na barriga, dê atenção. O nome disso chama-se afogamento a seco. Ou seja, ele sofreu um afogamento secundário. Ele aspirou a água na piscina, ou no mar, ou no rio, ou no açude, e foi para casa. Só que isso pode durar 1 dia, 2 dias, até 3 dias esse menino pode ter um problema. E problema sério. Por que ele pode ter um problema sério? O pulmão dele está cheio de água, gente. O pulmão dele tem água.
E esse menino, ele vai ter problemas na respiração, ele vai estar sonolento, esse menino vai estar chorando, esse menino pode estar com indisponibilidade de brincar, que é muito comum. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Se ele dormir várias vezes ao dia, por favor, não pense duas vezes. Leve para um posto de saúde mais rápido que você puder. E vou sinalizar mais, não leve para o pediatra. Ele já tem 12 horas, ele já tem ou 24 horas, ou ele tem mais de 48 horas. Então, você não deve levar ele ao pediatra, você tem que levar ele no posto de urgência. Narre a situação que ele estava brincando no domingo, na casa do coleguinha, depois que ele voltou, ele veio dizendo que estava assim, fale os sintomas, diga que na casa do coleguinha bebeu água. Lá eles vão fazer 2 testes rápidos. Um raio-x do tórax, para ver como é que está o pulmão, que sai na hora, e isso é fácil do médico. Lua, deu uma travadinha. Oi, Lua. Só um minuto, pessoal. Acho que o Lua deu uma travadinha aqui. Lua, tu tá aí? Tô. Deu uma travadinha na hora que você falou para ele narrar na urgência o que aconteceu. Isso. Todos estão ouvindo bem agora? Beleza. Então, assim, por favor, não leve ao pediatra. Leve na urgência. Porque lá eles vão fazer 2 testes rápidos. Um é o raio-x do tórax, e eles vão ver rapidamente como vai estar o pulmão. 2, aquele oxímetro que o pessoal está usando muito agora no Covid, para ver como é que está a taxa de oxigênio, é simples. Eles vão colocar aquele oxímetro no dedo e vai ver como está a saturação de oxigênio da criança. É muito simples. E ele constatando que a criança está com uma oxigenação baixa, o que você vai narrar, ele vai ter certeza que aquela criança já está tendo um edema pulmonar. E essa água doce, essa água, ela é muito mais perigosa, porque essa água ela consegue entrar com mais agressão ao pulmão. A água da piscina, por exemplo, ela tem vários agentes químicos. Esse agente químicos, ele vai acelerar esse edema pulmonar. Ou seja, a água doce ela é muito mais prejudicial. Ela causa muito mais lesão ao órgão. Ela lesiona muito com facilidade. A água salgada, não. A água salgada, ela tem muito mais mortalidade. Porque, infelizmente, boa parte do nosso país é banhado por água salgada. Mas a gente sabe que essa mortalidade é bem maior. Só que o tipo de estrago que faz no pulmão é muito grande na água doce. Então, por isso que eu recomendo que vocês levem no posto de urgência o mais rápido possível. Ok? Deu para compreender um pouquinho aí? Pois é. E, finalizando, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Vocês que têm criança, que têm idosos, dê atenção. Dê muita atenção quando vocês levarem na água. Quando o fator for água, preste atenção nessas dicas que pode ajudar muita coisa. E eu espero que eu tenha contribuído bastante aí para a gente aprender um pouquinho aí. Vamos lá, pessoal. Quem tiver pergunta agora, se quiser já ir sinalizando ou pedir para abrir o microfone, a gente já abre. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Também pode escrever alguma coisa aqui no chat. Então vamos lá, Otávio, com você, para abrir aí.
Boa noite, Lua. Esse cara eu conheço. Queria fazer uma pergunta. É o seguinte, que eu moro em Minas Gerais, né? E aqui muita gente tem o costume de passar, por exemplo, fim de semana, férias ou feriado em Rio, que aqui tem muito isso, né? Então, assim, quais são os principais cuidados assim que a gente deveria tomar com o Rio e Salvador, São Paulo também? São Paulo acho que nem tanto, mas Mangue também tem essa coisa de água doce, assim. Então, quais são os principais cuidados que a gente deveria tomar na água doce, na represa, por exemplo? Vamos lá. Que privilégio ter esse meu filho aí como ouvinte. Nossa, como eu estou emocionado, filho. Mas eu vou te responder para você e para todos. Um dos maiores cuidados é, primeiro, perguntar qual seria o melhor lugar para banho. Porque, na maioria das vezes, os rios têm uns locais também bacanas para tomar banho. E, como é rio, normalmente a água escura, às vezes a gente não consegue enxergar o fundo. E as pessoas têm hábito de dar pulos, sair correndo, dependendo do lugar, e pular. Essa coisa de pular é um erro fatal, independente se for praia, for rio, for de cima do barco, for de cima de uma ponte, de uma árvore, porque você pode praticamente se acidentar. Então, nunca pule, de forma alguma. Bebida alcoólica é um dos grandes fatores que ocasiona acidentes nesses lugares, porque a pessoa com álcool normalmente fica disperso dos perigos. E esses perigos estão o tempo inteiro ao lado dele. Tanto as pedras, as correntezas, os lugares mais fundos. A correnteza de rio, ela às vezes é muito mais forte, dependendo do rio, dependendo do lugar. Quanto mais curto o rio, e o volume de água é maior. Quanto mais largo o rio, dependendo do rio, o volume de água, mesmo sendo maior, mas às vezes ele pode não ser tão forte, dependendo do local. Mas esse negócio de tomar banho em lugar represado com correnteza é extremamente perigoso. Então, eu recomendo também que pergunte sempre a um local, alguém conhecido, que sempre teve o costume de ir naquele lugar. Não pode dar mole de jeito nenhum. Você se cuide, hein? Esse daí eu conheço. Esse cara aqui é meu filho, velho. Isso aí eu posso dar cascudo no nariz. Obrigada, Otávio. Seja muito bem-vindo. Martinha quer perguntar? Oi, Lu. Oi, Otávio, lindo. Eu não posso deixar de falar desse lindo aí. Lua, deixa eu te falar uma coisa que aconteceu comigo e que eu queria dar esse depoimento, que uma vez eu estava na Chapada, não sei se está aí a Tânia, a Carla estava junto comigo, a Carla está aí, a Tânia, amiga nossa, e a gente estava perto de uma cachoeira lá na Chapada e tinha uma corda para chegar nessa cachoeira. E essa corda a pessoa ia segurando na corda para chegar na cachoeira. Aí essa minha amiga falou, a Tânia falou, eu tô com um pouco de medo. Eu falei, não, a gente vai devagarzinho, você vai indo e a gente chega lá na cachoeira. E eu lembrei muito porque você já me ensinou muito de coisa de mar. O que eu sei tudo foi você que me ensinou. E sempre quando tem alguém que não sabe nadar, qualquer coisa, para a gente pegar a pessoa sempre de costas, né? Não deixar a pessoa te pegar de frente. E aí parecia que eu estava prevendo o que estava acontecendo. Eu falei, olha, Tânia, se acontecer alguma coisa, não encoste em mim, não se escore em mim. Não, fica tranquilo. Aí o que aconteceu? Na ponta dessa corda, que era uma corda para segurar com as mãos, tinha uma menina pulando nessa corda. Aí ela soltou, ela não conseguiu segurar a corda e ela ia afundar. Só que não deu tempo de eu falar para ela, não encosta em mim. Aí ela encostou em mim e eu fui para baixo. E não conseguia voltar. A sorte que ela é leve, ela é mais baixa do que eu e ela é bem magra. Eu sei que na hora que eu consegui voltar, eu falei, não encosta em mim, não deu jeito. Ela me botou de novo. E como vocês estão falando, rio, açude, cachoeira, é tudo, a gente não enxerga nada embaixo. E eu fiquei sem referência. Aí eu não sei como que eu consegui, eu subi e virei ela.
virei ela e segurei ela aqui no pescoço. Isso veio uma pessoa e ajudou a gente, né? E começaram a gritar para essa pessoa não pular, né? Porque não era, a corda não era para pular, a corda era para a pessoa se segurar. Então, isso foi uma coisa que aconteceu comigo e você falou várias vezes isso para mim. E só que na hora, quando acontece, que a gente realmente vê que é o instinto da pessoa, quando está se afogando, é se apoiar e afogar a gente, né? Então, por isso, eu acho que é um alerta mesmo que você falou aí várias vezes, para ter muito cuidado, né? E essa semana passada, aqui mesmo na frente de casa, um menino entrou, aí foi uma pessoa para entrar para querer ajudar, e infelizmente faleceu o menino e a pessoa, né? Então, às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando, né? Então, a gente tem que ter muito alerta, jogar mesmo alguma coisa, como aconteceu eu surfando, de jogar a prancha para a pessoa se salvar, e a gente não querer dar uma de herói, porque quando a gente dá uma de herói, eu passei por isso e olha, muito... É filme de terror. É filme de terror que você quer acordar, não quer nem dormir, né? E acho que e é isso mesmo, né, Lua? Porque dá muito medo. Eu passei um perrengue mesmo com essa minha amiga. Graças a Deus deu tudo certo depois, mas se ela fosse uma pessoa mais forte, eu não sei, ia nós duas lá para baixo. Eu vou fazer então uma brincadeira com vocês, um teste, um desafio para vocês todos. Vocês podem fazer em qualquer lugar seguro. Vamos lá. Lugar seguro, hein? Não esqueça disso. Pode ser uma piscina com água até a altura do peito. Ou quem tiver uma habilidade legal de natação, fazendo uma piscina que esteja cobrindo pelo menos a altura da cabeça. Vocês vão tentar deslocar de frente com uma mão fora d'água. E veja o trabalho que é. Para quem já tem uma certa habilidade, vai tentar deslocar de frente com as duas mãos fora d'água. E depois vocês vão lembrar de mim o que é que vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque na água não tem cabelo. Água não tem escada para subir. Certo? Já que Marta narrou isso aí, eu vou só reforçar. Nunca, mesmo que seja seu filho, eu sei que o instinto de sobrevivência, de viver, vai atuar primeiro. Deixe-se pendurar de frente a você. Porque na água vai acontecer exatamente o que aconteceu. Vocês vão afundar. Se meu filho tiver 10 quilos, segurar no meu pescoço, vou me abraçar para me segurar, jogar o peso dele todo em cima do meu ombro, na água. Se eu não tenho habilidade na água, se eu não sou... Não precisa ser nadador, não, gente. Você só precisa ter uma aquacidade boa. O que é uma aquacidade? É um grau de intimidade na água que você tem uma flutuação melhor. Você consiga sobreviver com a cabeça fora d'água. Certamente você vai afundar junto com ele. Qualquer pessoa. Então, o que aconteceu no momento que você afundou junto com ela é o que acontece com todo afogados. Se você desce junto com ele, ele te larga. Por isso que você conseguiu se desvencilhar embaixo. Não precisou nem fazer esforço. Ela te largou. Porque o afogado, se você der uma barra de ferro em brasa, ele segura. Ele segura e não larga, meu irmão. Pode estar como for, pegando fogo. Ele abraça e segura. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você tiver que fazer isso um dia, tampa de isopor, pega qualquer coisa que flutue e chegue próximo dele, entregue a ele. Dê a ele assim, com distância. Mas são técnicas, a gente pode até uma outra vez falar técnica de abordagem, que se chama técnica de abordagem. Mas é extremamente perigoso porque você tem que estar capacitado para fazer, treinado e capacitado para fazer. Não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer um que nada. Eu sou nadador, não importa. Você tem que muda a habilidade, o desvencilhamento, tudo muda tudo. Existe uma dança dentro da água. Se você não tiver essa capacidade, essa familiaridade com a água,
você não vai conseguir, vai afundar. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: se caso acontecer uma situação dessa, qualquer coisa que flutue, gente, vai ajudar. Se tiver uma corda com a boia, que você possa amarrar a corda na boia e jogar para a pessoa, jogue. Se tiver um espaguete, joga. 2 garrafas PET. Se você botar embaixo do braço, mandar ele segurar debaixo do braço, ficar quietinho, com calma, manter calma, ele vai viver. Ele não vai afundar. Sabia? Botar uma bola, abrace a bola, fique quietinho, joga as pernas para trás. Ele vai ficar na superfície da água. Ele não vai afundar. Ele não pegue. Porque se pegar, vai acontecer o mesmo que aconteceu, o que você narrou. Vários tentam salvar e morrem. É mãe tentando salvar filho e morre. É noivo tentando salvar a noiva e morre. É uma loucura, gente, de erros. Mas é o instinto humano. O instinto humano da gente. Não tem jeito. O que a gente pode fazer é essas prevenções. Não deixar acontecer, não deixar chegar nesse extremo. Por isso que a gente está falando aqui sobre segurança. Por isso que a gente está falando sobre prevenção. A gente tem que prevenir antes do acontecer. Porque depois que acontece, embaralha tudo, meu irmão. Embaralha tudo. Quem tiver sorte, quem tiver mais calma, talvez se saia melhor. Porque na real, na íntegra, quando acontece, a cabeça despiroca. Aí é que vem um profissional. Aí é que vem um salva-vida. Aí é que tem aquele cara que está todo dia ali, na labuta. Imagine, eu tenho 25 anos de concurso, desde 89 que eu estou no Salvamar. Será que eu consegui fazer pouca coisa? Minha maior glória hoje é poder dizer que eu não tenho nenhum óbito. Eu cheguei perto, mas não tenho, graças a meu bom Deus. Todos os meus colegas sabem disso. Porque é muito difícil, velho. Você está com 2, 3 pendurados e o outro está ali afundando e você não consegue salvar. Quando você vai ver, na maioria das vezes, são pessoas adultas. Isso é muito triste. Muito triste. Então, o que a gente está aqui conversando, trocando essas ideias, o objetivo maior é justamente a gente prevenir. O brasileiro tem hábito de ir no médico só quando está doente. Ninguém faz o antes. O que a gente está fazendo aqui é antecipar esse perigo. A gente não deve passar por essa situação. É como não lembro o nome dela, que falou, da água à altura do umbigo. Então, eu acho melhor que ela se previna de não cair num perigo desse, não passar por uma situação dessa que é traumática para quem passa, e para tudo que ela for, para qualquer lugar que ela for, ela tomar o banho dela super tranquilo, super seguro. Pessoal, nós estamos entrando nos 15 minutinhos, 10 minutinhos finais aí, então se alguém ainda tiver dúvida, agora é o momento. Tenho 2 dúvidas para ti, Lua. Crianças aí, aproximadamente 2, 3 anos, né? Normalmente o pai põe na beira do mar e senta ali, a criança está brincando e de repente vem aquela onda que leva, né? O que você poderia nos orientar em relação a isso? E essa mesma criança também, às vezes em casa, a mãe põe uma bacia de água, tá aquele calorão ou aquela piscininha em casa, mesmo que com pouca água, os riscos são basicamente os mesmos riscos da praia, ou tem que ter algum cuidado específico, ou a gente tende a relaxar mais com a piscininha em casa? Vou responder curto e grosso. O que mata é a distração. É a distração, gente. Como é que seu filho está aqui na sua frente, mas você olhou a mulher com fio dental, você olhou para o celular e ficou batendo papo em casa. A distração, gente. Aquilo que eu falei antes. Está com a criança, fica colado nela, presta atenção, entra no mundo dela, aquele dia dela. Quando for seu dia de adulto, aí está liberado. A bobagem vai ser do adulto. Mas depois você não vai ter aquele sentimento de culpa. O menino se afogou porque você deu bobeira. Viu, nega? Isso é para todos, isso é regra para todos. Edilene queria perguntar? Não, me confundi aqui. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não. A Nilma aqui, ó. Você ativa seu microfone, Nilma, por favor? Vou ativar.
Eu queria saber, Lua, até quantos anos aquela piscininha, aquela boiazinha de braço, ou até quantos quilos a gente pode usar com a criança e dá para segurar bem, porque meus netos sempre, apesar de saber nadar, eles ficam na piscina com aquela boiazinha de braço. Só que até quando, e às vezes ele quer emprestar para um amigo que não sabe nadar, e o amiguinho é mais pesado, é maior, quer dizer, aquela boiazinha de braço segura até quantos quilos? É, querido. Não, de boia de braço é uma só. Não. E- Oi? Boia maior, não. Não estou escutando. Oi? e- Travou para mim. Acho que travou ele. Só um minutinho, Nilminha, que já volta aqui. Tá ouvindo bem? Lua, Agora sim. você chegou, Beleza. conseguiu ouvir a pergunta? Nilma, Uhum. tá ouvindo, Nilma? Estou sim, estou ouvindo. Joia. Todas as boias, elas são de formatos diferentes. Nela vem dizendo a idade da criança, porque cada boia equivale justamente, aquela idade equivale mais ou menos àquele peso. Por exemplo, um menino de 3 anos tem lá seus, sei lá, 20 quilos. Menino comprido, menino bem desenvolvido, mas o braço dele é fininho, mas você tem que encher a boia toda. Só que o menino passou o protetor solar. A gente não pode esquecer de sinalizar isso. As pessoas têm hábito de passar protetor solar e depois colocar boia. O que é que pode acontecer no momento da brincadeira, da diversão? O protetor solar é escorregadio, a boia pode soltar. Pode soltar um braço, como pode soltar os dois. Ou os dois podem soltar ao mesmo tempo, porque a criança adora estar próximo. Então, o encostar, o bate-bate, e vai saindo. Chegou no cotovelo, volta para o braço. Sempre bem cá em cima, nunca no cotovelo. Boia de criança lá em cima. E outra coisa, atenção, não tem jeito. Tem criança que, às vezes, eles se sentem que podem ficar sem a boia, tiram que o adulto não percebe. Tem menino que é danado, não dá para confiar em criança, nunca. Mesmo que coloque um colete, um brinquedinho daquele que a gente apresentou, uma boia, não confie. Criança não se confia. Criança cuidando de criança. Quem cuida da criança é o adulto. Então, a gente tem que ter essa mentalidade de que toda criança ela é dispersa do perigo. Não tem jeito. Eles ficam sempre relaxados. Sempre. Então, atenção, não ficar distraído. Não tem outro remédio. O melhor de todo é esse. E vovó adora fazer lanche, então vira e mexe, a gente faz um lanchinho, deixa lá meia horinha brincando na piscina, sai todo mundo para comer uma besteirinha. De repente ele vai jogar bola. Depois, quando for entrar na piscina de novo, o mesmo conselho. Todo mundo de boia, todo mundo assim, bonitinho, arrumadinho e todo mundo ligado, todo mundo. Não joga a responsabilidade só para um, não. Se tiver 2 adultos, 3 ou 4 ou 5, todo mundo fica ligado. Porque tem os meninos que têm menino arte do cão. Já dizia minha avó. Não dá para confiar. Brinca para passar por debaixo da perna, quer pintar horror, os meninos pintam horror. Então a dica é essa: atenção, não dá para distrair. É Viu, isso aí. Dilma? Tudo bem. Obrigado, Lua. Muito boa aula. Adorei. Gratidão. A Edilene, acho que Essa tem daí outra eu conheço. pergunta aqui, ó. Lua, eu sou a que tem medo de água que só vai até o umbigo. Que bom. Minha dúvida é o seguinte: desde criança, a minha mãe falava assim: olha, se está de barriga cheia, não pode tomar banho, não pode entrar na água, no mar, na piscina, não pode. E a gente vai crescendo, vai ouvindo várias histórias. E a dúvida é justamente essa, né? Então, eu tenho uma piscina num sítio. Eu quis montar essa piscina bem na frente da churrasqueira.
Então, a gente está fazendo churrasco e está olhando a criança ali na piscina. Mas eles terminam de almoçar e ficam malucos num verão que querem entrar na piscina. Então, um fala, não, espera 2 horas. Seu áudio cortou aqui para mim, Edilene. Fala, não. A dúvida é, barriga cheia, almoçou, pode entrar na água ou tem que demorar 1 hora, 2 horas para entrar na água? Criançada de barriga cheia que quer entrar na piscina ou no mar. Edilene, eu vou seguir um conselho da minha avó. É simples. Acabou de almoçar, tem que descansar um pouco. Tem criança que... Você sabe que a pressão hidrostática da piscina, ela vai comprimir os órgãos dela, vai comprimir de fora para dentro. E a pressão também vai jogar de baixo para cima, sempre. Certo? O empuxo sempre vai jogar de baixo para cima. O que acontece com criança que tem refluxo? É muito fácil vomitar, muito fácil golfar. Por quê? Porque a criança pula muito. E essa pressão hidrostática, ela termina fazendo esse papel. E às vezes tem criança que vomita aos poucos a prestação para não tirar ele da piscina. Então, o recado é o seguinte, o ideal é que eles almocem, parem um pouquinho, descansem um pouco, até porque sabemos que criança tem um metabolismo muito acelerado, então em 15, 20 minutos depois eles praticamente parecem que estão com fome de novo. Então dá um tempinho de 15, 20 minutos, depois libera os meninos brincar na piscina e ligado neles. Sempre ligado neles. Entendeu? Será que conseguiu? Entendi. Conseguiu ouvir? Obrigada, gratidão. Valeu. Obrigado a vocês. Alguém mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Para a gente ir encerrando, que a gente já estourou nosso horário aí. Não. Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Lua, gratidão imensa por você ter contribuído hoje com o programa Próximo Passo. Lembrando a todos que a gente já deixa o convite, se alguém quiser estar conhecendo um pouquinho mais sobre o nosso programa, tem o link que eu estou deixando aí no chat para vocês. Acessem lá. Daqui 1, 2 dias vocês já podem ver tudo que o Lua falou para vocês. Vai estar lá postado dentro do link pelo chat, você acha. Vai estar aí no link Saúde e Equilíbrio. Então, vocês conseguem acessar, rever essas informações, tá certo? Fala com quem te convidou, acessa o nosso grupo. Semana que vem a gente tem uma palestrante muito bacana, que é a Viviane, terapeuta holística, e ela vai trazer um contexto muito bacana também, vai ser uma grande contribuição. Lua, de coração, muitíssimo grata por toda a contribuição que você trouxe para nós hoje. Foi de grande valia. Quero muito te agradecer. Quero agradecer a todos vocês por escolherem estar com a gente, por ficarem com a gente até esse momento. Gratidão imensa por essa escolha que vocês fizeram essa noite. Martinha, obrigada por tudo. Quer falar alguma coisa, Martinha, para a gente encerrar e o Lima encerrar aí? A gente liberar o pessoal? Só te agradecer mesmo, Lua. Muito obrigado. Tenho certeza que foi muito útil para todos aí. E, pô, você 10 é pouco, você é 11. Obrigada mesmo, Lua. Gratidão eterna. Muito obrigada. E obrigada a todos aí de terem participado. Foi ótimo. Acho que foi uma das melhores que a gente fez, hein, Ale? Foi muito legal. Foi muito boa mesmo. Obrigada, Lua. Obrigado mesmo. Eu é que agradeço, gente. Eu é que agradeço. Estar podendo contribuir um pouquinho aqui para vocês. Viu? Muito obrigado. Eu também, só gratidão por você estar aqui até uma hora dessa, ouvindo essa conversa massa, essa conversa legal. Valeu? Tudo de bom para vocês. Fiquem em paz, usem máscara. Por favor, continuem se cuidando. Beijo. Beijo para todo mundo. Tchau, Tchau, boa noite. Obrigada. Até a próxima. Parabéns,